Nesse vídeo a gente vai explicar o que é a confiabilidade e como aumentar essa confiabilidade através do emprego de estratégias de manutenção. Então, se esse tema te interessa, acompanhe esse vídeo até o final, que a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Primeiramente, o que é a confiabilidade? Se a gente for para a NBR 5462, ela vai dizer que a confiabilidade, né, é a probabilidade de um item continuar desempenhando a sua função sem falhar. Ou seja, traduzindo em palavras mais simples, o que é a confiabilidade? É a probabilidade daquela máquina não quebrar, né, num dado intervalo de tempo. Ou seja, se eu consigo estimar a chance de uma máquina quebrar nas próximas 10 horas, nas próximas 100 horas ou nas próximas 1000 horas, eu estou determinando qual é a confiabilidade daquela máquina. Então eu posso dizer o seguinte, a probabilidade desse sistema de bombeamento continuar operando pelas próximas 2000 horas é de 90%. Né? Eu tenho 90% de chance dele continuar operando e 10% de chance dele quebrar. O que eu estou fazendo? Eu estou estimando a confiabilidade. Então essa confiabilidade, que é tratada como indicador de manutenção, tá? Ela não pode ser definida com base no achismo de nenhum gestor ou de nenhum técnico, tampouco pode ser definida de forma empírica, né? A confiabilidade é um indicador. Ela precisa ser definida a partir de coisas palpáveis, né? Um gestor não pode colocar num relatório, por exemplo, com base na minha expertise, eu tenho certeza que essa máquina irá operar pelas próximas 1000 horas. Né? Dentro da gestão da manutenção de um negócio de grande porte, de uma indústria, esse tipo de achismo, ele perde espaço, ele precisa ser substituído por dados palpáveis. Então essa confiabilidade precisa ter acreditação, essa confiabilidade precisa ter veracidade. E existem apenas duas maneiras de você garantir que haja de fato confiabilidade. A primeira é através de monitoramento de condição e a segunda é através de projeção estatística, com cálculos, sendo que a primeira maneira tem uma certeza absoluta e a segunda maneira tem uma boa chance, né, tem uma chance muito grande de estar correta, porque é feita com base nos próprios indicadores fornecidos pela máquina. Então a primeira maneira, através do monitoramento de condição, é o que a gente chama de manutenção preditiva. Né? Eu monitoro uma condição da máquina e com base nesse monitoramento eu estimo qual que é a confiabilidade. Né? Vamos levar a exemplos práticos. Eu monitoro a vibração de um motor elétrico. Com base na vibração, aquele motor elétrico está apresentando uma característica normal de operação. Tá? Então ele está adequado para continuar operando. Depois de um tempo, eu monitoro novamente a vibração. Né? Eu consigo notar um pequeno desvio entre uma análise de vibração e outra. E eu sei o tempo aonde foi feita a inspeção e a segunda inspeção. A primeira análise preditiva e a segunda análise preditiva. Então, se eu conheço o tempo e eu conheço qual foi a discrepância, tá? Eu consigo estimar o futuro e saber que no próximo intervalo de tempo, provavelmente eu teria uma discrepância que aumentará mais e mais, e eu consigo traçar uma estimativa e saber que aquela máquina, por exemplo, tem confiança para operar mais 300 horas, mais 1000 horas, e eu estou estimando confiabilidade com base no monitoramento de uma condição. Né? E isso pode valer para monitoramento de condições de variáveis elétricas, isso pode valer para monitoramento através de análise de óleo, né? Isso pode valer para uma série de monitoramentos diferentes. Né? Eu mantenho uma rotina preditiva, vou acompanhando a evolução do desvio e eu consigo, com base no tempo que eu estou fazendo uma intervenção e outra, e com base numa projeção futura, entender como aquele intervalo vai aumentar e saber se aquela máquina tem condição de continuar operando ou se ela precisa parar preventivamente para fazer uma manutenção antes que ela venha a falhar. Né? Então essa é a primeira maneira, uma maneira extremamente segura e confiável. Existe uma outra maneira de se estimar a confiabilidade, né? Sobretudo para máquinas que não demonstram desvio aparente. Né? A manutenção preditiva é excelente, mas quando há algo a monitorar. Muitas máquinas não há condição a monitorar, né? Não tem nem como fazer análise de vibração, né? Não tem como fazer análise de óleo, não tem como fazer termografia, não tem como fazer nada. Né? É um tipo de máquina muito específico, onde ela não apresenta nenhum desses tipos de característica de desvio. Então eu não posso utilizar da manutenção preditiva para estimar quanto tempo aquela máquina vai continuar operando. O que eu preciso fazer nesse caso? Me basear nas informações que eu tenho da própria operação daquela máquina.
Se eu sei que aquela máquina operou por um intervalo e apresentou uma quebra, depois operou de novo por um outro intervalo e apresentou uma quebra, operou por mais um intervalo e apresentou uma quebra, eu consigo somar esses intervalos de boa operação e tirar uma média. Essa média é o que a gente dá o nome de MTBF, tá? Que é o tempo médio entre falhas. Então, se eu sei que meu tempo médio entre falhas é de, por exemplo, 1000 horas, eu tenho uma ideia de que aquela máquina, a cada mais ou menos 1000 horas, ela apresenta uma quebra. A gente já começa a falar de confiabilidade aí, né? O MTBF, ele é base, ele é insumo necessário para a estimativa da confiabilidade, mas ele por si só não é confiabilidade. A confiabilidade, ela precisa ser tratada, né? Ela precisa ser avaliada com base no MTBF, mas é preciso fazer uma projeção estatística com base nesse dado bruto para que ele apresente um nível de confiança aceitável. Então o MTBF, que é uma média matemática simples, né, ela vai fornecer a base. E depois é preciso fazer um trabalho estatístico com base nesse número para entender, com base naquele MTBF, qual é a probabilidade de fato de operar aquele MTBF. O estudo estatístico vai dizer o seguinte: o MTBF é 1000 horas, ok. Mas qual é a probabilidade de fato das próximas 1000 horas eu conseguir operar sem falhar? E aí esse MTBF tem que ser trabalhado através de distribuições estatísticas, como por exemplo, distribuição de Poisson, distribuição através da análise Weibull, através de uma projeção logarítmica, né? Existem técnicas matemáticas que vão possibilitar entender, com base no MTBF, qual é a real projeção de eu conseguir operar horas futuras. E aí sim eu transformo um MTBF de 1000 horas numa probabilidade de 70% de não falhar nas próximas 1000 horas. E aí eu consigo transformar um dado bruto numa probabilidade e com base nesse número eu determino se eu aceito aquela confiabilidade para as próximas 1000 horas ou se eu desejo reduzir o tempo da minha intervenção para aumentar a minha confiabilidade. Se é para 1000 horas eu tenho 70%, então eu faço uma intervenção em 500 horas, onde a minha confiabilidade é maior, é de 90%, por exemplo. Aí é dessa forma que se usa o indicador da confiabilidade para conseguir definir planejamentos da manutenção. Então, como pode ser feita a elevação da confiabilidade? Bom, o que pode ser feito é o seguinte: é você trazer a máquina mais próximo possível das condições de quando ela foi fabricada, porque era o momento onde ela tinha maior confiabilidade de continuar operando por horas futuras, né? A máquina, assim que ela chegou, foi instalada, estava novinha, perfeitamente ajustada, lubrificada, né? Tá tudo perfeito naquela máquina, ela vai operar por muitas e muitas horas sem falhar, né? Então a confiabilidade é alta nesse momento. E à medida que ela vai envelhecendo, a confiabilidade vai caindo, porque o desgaste é natural, né? O desgaste da máquina vai acontecendo. Muitas vezes há uma operação inadequada que acelera o desgaste. Muitas vezes existe a introdução de uma falha por causa da operação, né? Então horas de operação vão desgastando a máquina e impedindo ela de continuar operando por mais e mais horas sem a intervenção, né? Então o que a manutenção precisa fazer para elevar essa confiabilidade é tentar resgatar o mais próximo possível das condições que aquela máquina tinha quando ela foi instalada a primeira vez, né? Então a manutenção proativa, através da lubrificação periódica, através do alinhamento periódico, através da limpeza periódica. A manutenção preventiva, através da troca de peças de desgaste, né? As peças vão envelhecendo, vão desgastando, e eu troco elas antes que elas quebrem, né? A manutenção preditiva muitas vezes vai ajudar a monitorar alguns sintomas, né? A inspeção sensitiva vai fazer com que o inspetor veja coisas que muitas vezes não são vistas pelos equipamentos, né? Um desgaste, um curto-circuito, um cheiro, né? Um vazamento, né? Então essas intervenções de manutenção, né? Este pacote da manutenção planejada tem o intuito de sempre estar tentando jogar a máquina para aquela condição mais próxima possível de quando ela foi fabricada. Lubrificada, limpa, ajustada e com peças novas pronta para operar por muitas horas. Deste modo, uma máquina que tem confiabilidade baixa passa a ter confiabilidade alta depois da intervenção de manutenção, porque ela está mais próximo da condição de nova que ela tinha do que naquele momento que foi feita a intervenção. A única forma de elevar a confiabilidade de uma máquina é através da intervenção da manutenção, né, e do ensinamento, de passar conhecimento sobre a operação da máquina para os operadores,
para que eles operem corretamente e evitem um desgaste acelerado da máquina. Se você gostou desse tema e quer saber um pouco mais sobre gestão da manutenção, aqui no canal da Fractal tem diversos vídeos falando sobre temas como esse e outros temas relacionados também com a gestão da manutenção. Além disso, no site da Fractal tem diversos materiais para o gestor da manutenção, como e-books, planilhas, checklists, artigos, materiais que vão ajudar no dia a dia, sobretudo no momento de definir esses planejamentos da manutenção. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!